Para quem não me conhece, eu sou o pastor Aldo Giovanni. Que bom que você está aqui. Tenho essa difícil missão de encerrar essa conferência. Tudo tem um começo e um fim aqui na terra, não nos céus. Eu quero só botar o meu cronômetrozinho. Eu gosto de pregar com o meu cronômetro, mesmo tendo ali. Me deram mais minutos hoje, glória a Deus. O título dessa mensagem é Do Caos à Vida, da vida ao propósito. Do caos à vida, da vida ao propósito. E eu quero ler os dois textos basilares dessa noite. E eu gosto muito dessa Bíblia que tenho. É uma Bíblia em ordem cronológica. Obviamente não existe não existe um único pensamento sobre... Tem um microfone aberto, fecha para mim, por favor. Obrigado. E não existe um único pensamento em relação à cronologia dos fatos bíblicos, mas é essa Bíblia que eu quero usar. Oi. I'm going to translate into English for you. Eu quero traduzir para o inglês a sua mensagem. No, can we get Rebecca up here too? Cadê a Yes. Rebeca? Rebeca, tá por aí. We were just standing back there realizing that you've gotten up here and you've introduced and you've honored every single person. Nós Yes. estávamos lá atrás e nós estávamos falando como você sempre apresenta cada um de nós com tanta honra e com tanto carinho. And just because this is your place of ministry doesn't mean you shouldn't be introduced and honored as well before you speak. E não é porque você está na Thank sua you. casa com as suas ovelhas que você também não deva ser honrado. Amém. So, standing here are three individuals that really love and adore Aldo and Rebecca. Aqui na frente você está vendo três indivíduos que amam profundamente o pastor Aldo e a pastora Rebeca. And we know that you all love and adore E nós Aldo sabemos and que vocês Rebecca. também os amam profundamente. When you give your heart and your life for a group of people, Quando você dá o seu coração, entrega o seu coração em favor de um povo, there are things that you contend for in the secret place that no one else ever gets to know about. tem coisas que você vive no lugar secreto que ninguém nunca vai saber. And these two do that for you. E esse casal tem feito isso por vocês. Amém. And I want to honor you by we get to watch you, and Ben and I are amazed at how you honor and you partner with your leaders here at IECG. E nós queremos honrar vocês também, porque nós percebemos o quanto vocês são parceiros nessa obra aqui na Igreja Evangélica Comunidade Global. But they pray and they seek God, they plan with a team, they create. Mas eles oram, eles buscam a Deus, eles planejam, eles fazem reuniões, So that all of us can be blessed. para que todos nós possamos ser abençoados. And so I would like us, when I introduce him as the speaker, for us to just give him an ovation that represents your love for him. Então eu quero apresentá-lo And como for pregador Rebecca. para que você possa, depois dessa apresentação, aplaudi-lo com todo o seu amor que você tem por ele. So tonight we have the great honor Então, of having Pastor Aldo speak for us tonight. Nessa noite, Aldo conosco. Thank you.
can take it. Obrigado. Thank you. Thank you. Yes. I hope I do. Muito obrigado. Nenhum de nós sabe o dia que vai. Isso é uma certeza. Nenhum de nós sabe quanto tempo vive. Todas as vezes que eu vou pregar, eu penso, e se essa for minha última mensagem? Eu saí de casa com esse pensamento hoje. E se hoje for a minha última mensagem? O que é que eu deixarei na vida das pessoas daquilo que o Espírito Santo tem entregue na minha vida? E, de verdade, o meu desejo é que você saia daqui muito abençoado nessa noite. Eu quero que você saiba que se o Senhor me levar hoje, eu sou muito feliz. Nada me falta, não tem nada quebrado, nem fora do lugar. O Senhor tem me entregue muito mais daquilo que eu tinha de expectativa na minha vida. Sou muito feliz com a esposa que eu tenho, com os filhos que tenho. Mas eu me sinto completo com o ministério que o Senhor pôde me oferecer e me deixar para cuidar. E eu tento viver uma vida sabendo que tenho que ter uma grande responsabilidade pela sua vida. Porque eu sei que eu vou dar conta a Deus por causa da sua vida. Então eu não subo aqui para pregar como quem cumpre uma obrigação mecânica. Eu subo aqui para pregar como quem tem uma missão espiritual. E eu espero que nessa missão espiritual você seja abençoado hoje. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Thank you. Deixe-me voltar. Eu acho que eu mereço ter zerado o meu cronômetro, pelo menos. Eu vou recomeçar. O título da mensagem de hoje é Do caos à vida, da vida ao propósito. Eu fui muito abençoado durante esses 3 dias, com todas as mensagens. Sou muito grato a Deus por cada amigo que subiu aqui. Obrigado, pastor Fernando. Quero agradecer ao pastor Philip, ao pastor Ben, ao pastor Yuri, ao nosso apóstolo, nosso pai. E quero agradecer todos os times envolvidos. Muito obrigado a todos os voluntários que se envolveram nessa conferência. Aproveito para dizer que todos eles devem estar aqui agora enquanto eu falo. Porque hoje eu não quero demitir ninguém. Sou muito grato a todos os times envolvidos, da mídia, de música, a todos aqueles que trabalharam conjuntamente para que o nome do Senhor fosse glorificado nessa conferência. E eu espero que Ele tenha de fato aceitado o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto nesses 3 dias. Mas eu também sei que você veio com expectativa. E eu espero que as suas expectativas estejam sendo supridas pelo Senhor. Que o Senhor esteja suprindo isso, porque apenas Ele pode fazer isso de fato. E eu estava falando sobre essa Bíblia em ordem cronológica que ganhei de presente. E eu queria convidar você para abrir no texto base lá dessa noite. Que está em João, no capítulo 1. João, no capítulo 1. Porque é assim que essa minha Bíblia está escrita. O primeiro versículo é João, no capítulo 1.
peço ao Espírito Santo que me dê sabedoria e graça nesse momento. Porque não é fácil pregar depois de tantos homens de Deus que nos abençoaram tanto nesses dias. Mas também sei do meu dever com o Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Continua o texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas a gente saiu de João e foi para Gênesis. E eu quero que você, por favor, nessa mensagem, se desconecte do tempo e se conecte ao Espírito que é eterno, porque é dele que nós vamos falar. Quando nós lemos em Gênesis o relato da criação, existe também um relato daquilo que eu mesmo chamo de os dois caos. Existem dois caos relatados aqui. O primeiro caos não é muito bem explicado como acontece, ou como aconteceu. Apenas fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. O segundo caos é explicado nos detalhes que nos cabem. Não importa qual seja o caos, Deus tem poder para resolver. O primeiro caos, nós vimos que a terra estava sem forma e vazia. É interessante pensar, porque quando vemos o primeiro livro da Bíblia, é Gênesis. Gênesis é início, é começo, é princípio. E eu não quero abordar aqui nenhum tipo de acontecimento que a Bíblia não cite. Eu não quero trazer nenhum tipo de novo fundamento ou novo ensino, porque não existe, pelo menos não da minha parte. Mas é bem verdade que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis acontece algo. Porque diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Daqui a pouco a terra estava sem forma e vazia. O que aconteceu nesse intervalo? E eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de dinossauros. Muito. Até hoje eu gosto. Eu assisto a Jurassic Park e eu me emociono. De verdade. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Jurassic Park na minha vida. Aquilo me marcou para sempre. Era 1996. A gente estava no aniversário de alguém da igreja. E eu estava passando na sala e tinha uma televisão de tubo e um videocassete. E alguém estava assistindo Jurassic Park. E eu passei e eu falei: aquilo é um dinossauro? Eu falei: gente, acabou a festa para mim. Fiquei ali sentado. Eu tinha uma coleção de revistas que a gente comprava todo mês e que vinha pedaços de um esqueleto para você ir montando. Eu tinha esse esqueleto montado e ele brilhava no escuro, era maravilhoso. Eu ia dormir com o esqueleto de um Tiranossauro Rex brilhando para mim. Eu sempre fui normal. Prometo. E um dia eu estava conversando com a mãe e eu falei: mãinha, eu estava lendo a Bíblia. Eu li a Bíblia quando era criança. E eu falei para ela assim: todas as vezes que eu vou ler sobre os dinossauros, tem a teoria de que caiu um meteoro e destruiu tudo. Mas ninguém nunca achou nada desse meteoro. Tem uma teoria que caiu ali perto do México e tal, e destruiu tudo. E o lugar do impacto não importa tanto quanto ter achado algum tipo de fragmento, porque foi tão grande, não é possível. E aí eu falei para ela assim: sabe o que é que eu acho? Eu acho que quando Satanás foi expulso do céu, ele caiu na terra e criou um grande impacto. Ela falou: filho, você sabia que tem uma teoria sobre isso daí? Eu falei: sério? E aí eu descobri que realmente existe uma teoria chamada teoria do intervalo, em que alguns teólogos acreditam que foi nesse momento em que
quando Satanás foi expulso do céu, ele caiu na terra e destruiu o mundo que era conhecido até então. E essa história para nós não é tão importante quanto a nossa própria história. Porque a Bíblia que nós temos e o mundo que nós conhecemos começa com o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Isso significa que a terra estava em caos. O caos existia. Existiam todos os elementos. A água, a terra, mas estava caótico. E algo realmente muito grande aconteceu para descaracterizar a terra dessa forma. A ponto da Trindade precisar entrar em ação para organizar o caos. Quando o apóstolo João escreve que o verbo já estava lá no início e ele era Deus, essa organização que nós temos do tempo, o tempo às vezes parece que nos atrapalha a entender a grandiosidade de Deus. Mas no início a Trindade já estava, porque sempre foi, sempre existiu. Neste início, disse Deus: haja. E a sua palavra veio como forma criativa e organizadora, e a inesgotável fonte de criatividade e vida foi lançada. O Espírito aguardava. Deus organiza o caos, e a mesma terra que foi tirada do caos, foi também feito o homem. O homem é criado com a terra já ordenada, os elementos organizados e a criação alinhada. Gosto da expressão do pastor Hernandes Dias Lopes quando ele diz que Deus coloca a mão no barro. E no versículo 7 do capítulo 2, a palavra do Senhor diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando lemos que o Espírito de Deus, no versículo 12, estava sobre as águas, essa palavra é ruá. Ruá é espírito ou vento. Mas nós entendemos que ruá é a palavra em movimento. Deus falou, a palavra saiu, o Espírito pega aquela palavra e coloca em execução. E eu quero que você entenda e preste muito bem atenção nessa mensagem. Porque se você não prestar atenção nessa mensagem, se você perder 1 minuto, você vai se confundir no final. Mas eu quero que você entenda essa palavra para abençoar a sua vida. Este é o primeiro caos que acontece, e Deus cria o homem. E é bem provável que tudo que Deus criou antes do homem foi fruto da sua criatividade infindável e sua habilidade de gerar vida. E tudo aquilo que nós temos dessa vida passada, dessa criatividade, deste mundo anterior, são ossos. Nós temos dezenas de ossos, e eu fiquei tão feliz uma vez que eu tive a oportunidade de ir a Nova York e estive no Museu de Arte Natural. E quando eu vi aqueles ossos juntos, eu fiquei emocionado. E Rebeca falou: vamos embora, vamos ver outros. Eu falei: me deixe em paz. Eu quero ver os ossinhos. E eu ficava assim: nossa, era grande, né? Que é muito grande, sim, muito grande. E eu lembro que uma vez nós tivemos a oportunidade de ir à Universal, no parque da Universal, e não do Reino de Deus, mas lá dos Estados Unidos. E nós fomos no parque do Jurassic Park. E você senta num carrinho que ele vai boiando, e aí de repente tem aquela porta gigante igual do Parque dos Dinossauros quando abre. Você que assistiu o Parque dos Dinossauros, você que nunca assistiu, você é uma pessoa sem cultura, você é limitado, é horrível conversar com você. Abre aquela porta e toca aquela musiquinha. Comecei a chorar. A Rebeca vira para mim: o que você está chorando? Eu falei: por que você não está chorando? Que era para todo mundo estar chorando nesse barco. Isso aqui é maravilhoso, olha que coisa linda. E eu vi aqueles bonecos horrorosos assim, eu falava: olha que lindo, igualzinho. Mentira. Mas eu fiquei muito emocionado naquele dia. Provavelmente existiu algo antes. Mas eu quero falar sobre o que aconteceu depois. Quando foi criar o homem, Deus
muda a estratégia do que aconteceu antes. Tudo aquilo que Deus criou foi através da palavra. E eu não consigo descrever essa possível reunião que aconteceu nos céus, em que a Trindade se junta e Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Obviamente não está descrevendo essa estética que vemos, mas o interior que não vemos. As habilidades inerentes ao homem. Obviamente que Deus é um Deus estético. Deus cria beleza, a beleza vem de Deus. A feiura não. Você veio de Deus, mesmo você não sendo tão bonito como você talvez ache que devesse ser. Tá bom? Deus tem cura para você hoje. Deus ama os bonitos. E aqueles que ainda não entenderam que são bonitos de alguma forma no olhar de alguém que essa pessoa talvez nem exista. Tá, tem uns feios aí que são fruto do pecado, mas Deus conserta, tá? Deus deu habilidade para cirurgias plásticas, etc. Vai dar tudo certo, eu acho, né? O meu amigo Yuri tá tão lindo com os procedimentos que ele fez. Eu falei assim, cara, você tá sensacional, bicho. Ainda bem que você é muito bem casado, porque sangue de Cristo, tá bonito esse homem. Deus então muda a estratégia e ele usa um croquis. O croquis que ele usa é ele mesmo. O guia completo para a criação do homem foi o próprio Deus. Surge então o que eu chamo de o segundo caos. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor continua dizendo: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, o caminho para a presença de Deus, ao trono da graça de Deus, foi fechado. O homem já não tinha mais o acesso que tinha antes, em que constantemente o Senhor vinha na viração do dia para conversar com o homem. A queda do homem foi o segundo caos que Gênesis retrata. Mas este não foi apenas físico como o primeiro, mas principalmente espiritual, e atingiu toda a criação. Quando nós vemos isso daqui, nós percebemos a misericórdia de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: misericórdia de Deus. Porque Deus cumpriu, mas não completamente aquilo que Ele tinha dito. Porque Ele disse: no dia que você comer desse fruto, você morrerá. Mas você está aqui vivo. Essa é a misericórdia de Deus agindo sobre você. Porque Ele podia simplesmente ter extinguido o homem da face da terra. Mas Deus tinha um plano. E Deus continua tendo um plano para mim e para você. Não sabemos quanto tempo levou para que Deus desse início à criação deste mundo que conhecemos como é hoje, após o primeiro caos. Mas de uma coisa sabemos: vimos muitos sinais do Espírito Santo durante o Antigo Testamento até Cristo. E por falar nele, a Bíblia não relata quanto tempo, no meio da criação, uma serpente se levanta e consegue convencer o homem a comer o fruto que Deus havia proibido. Nós não sabemos quanto tempo levou. Mas nós sabemos que levou 33 anos para que o cordeiro fosse levantado na cruz. E durante o período de 3 anos, ele ministrou sobre a vida de homens e mulheres, sobre aquilo que estava para acontecer no planeta. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A partir do caos, Deus cria a vida, destino e propósito para a terra. Essa receita seria usada novamente em um novo formato.
A partir do segundo caos, Deus começa o seu plano de salvação para com o homem. E então surge um caos chamado pecado. O apóstolo Paulo diz, e eu quero que você não se conecte à cronologia dos fatos agora. O apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 13, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que carecem da glória de Deus. E ele diz ainda em Romanos no capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Obviamente, na parte B do versículo, o apóstolo Paulo está falando sobre Jesus Cristo. Existe então uma ponte entre o segundo caos e o tempo em que nós estamos vivendo. A ponte para isso são profecias que o próprio Espírito Santo de Deus usou homens para que essas palavras fossem lançadas para que um dia o verbo surgisse. Quando nós vemos o que está em Isaías no capítulo 7, no versículo 14, a palavra do Senhor diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se essa profecia foi dada, é porque Deus não estava com eles da forma como Deus gostaria de estar. Em Isaías, no capítulo 61, no versículo 1 e 2, é um texto que aponta para Cristo e que o próprio Cristo usa para falar sobre Ele mesmo, em que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Não existe uma profecia maior do que a outra dessas que lemos. Mas o foco da minha profecia é Joel no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Isso apontava para aquilo que aconteceu em Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. Veja, nós falamos sobre dois caos. O primeiro caos, nós não sabemos como aconteceu, que desconstruiu a terra. O segundo caos, nós entendemos que foi o pecado do homem lá no jardim do Éden. O segundo caos não desconfigurou a terra apenas, mas o homem principalmente. Eu digo a terra também porque a Bíblia diz que naquele dia os espinhos e os abrolhos surgiram. Eu imagino que foi nesse dia que surgiu para as meninas a barata. Foi nesse dia que a barata surgiu. Foi nesse dia que possivelmente as moscas se endemoniaram, porque toda mosca carrega em si o Satanás. Porque Beelzebu é o deus das moscas. Beelzebu é a própria entidade satânica, demoníaca do próprio Satanás, o diabo, Satanás. Coisa ruim. Foi nesse momento em que houve um desequilíbrio não só no homem, mas em tudo aquilo que o homem era responsável. O homem era responsável pela criação. E aquilo que o homem era responsável se tornou deformado pelo seu pecado. Deus então vê aquilo, expulsa o homem para que a sua palavra se cumpra, mas Ele tem misericórdia do homem, não o eliminando completamente. Deus gera um plano para resgatar aquele que a Bíblia diz que é a coroa da criação. De todas as coisas que Deus criou, a única
O único elemento que vem com as digitais do Senhor, porque Ele pôs as suas próprias mãos, somos nós. E quando eu digo digitais, eu não digo as digitais como as nossas, mas as marcas da essência do próprio Deus estão em nós. Quando surge esse segundo caos, o homem é expulso, o caminho é fechado e um plano surge. Deus quer o homem de volta. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia relata em João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio João relata no capítulo 16, dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás, ele já está julgado e derrotado. Mais uma vez, Deus reconstrói a vida a partir do caos. Todos nós fomos encontrados por Cristo no caos do pecado, no caos da morte, no caos da desesperança, no caos da depressão, no caos da ansiedade, no caos dos pensamentos suicidas, no caos de relacionamentos disformes, no caos de relacionamentos abusivos, no caos de pensamentos contrários a si mesmo, no caos chamado pecado, destruição e morte. Parece que a história se repete. A segunda vez que a Trindade faz algo de grande impacto dentro do prisma dessa mensagem, obviamente, é na salvação do homem. O homem que tinha saído da terra que outrora estava no caos, agora quem se encontra no caos é o homem. A Trindade então entra em ação para que o Filho da terra, o fruto de Deus, seja reconectado ao lugar onde ele jamais deveria ter saído. Deus falou através dos profetas por centenas de anos, mas dessa vez as palavras ou o verbo se fez carne. Já não eram mais palavras soltas, faladas por profetas que eram usados pelo Espírito Santo esporadicamente. Deus resolve de vez a situação quando envia Jesus Cristo e a palavra já não é mais falada, a palavra é encarnada. E Jesus Cristo vem em carne e em osso para profetizar sobre nós se estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mais uma vez, o Espírito Santo transforma a vontade de Deus em ação. Sim, é o Espírito quem coloca o verbo dentro do ventre de uma virgem. É o Espírito quem trabalha em favor do plano de Deus na vida de Cristo. É o Espírito quem aparece quando Jesus é batizado. É o Espírito quem leva Jesus para ser tentado no deserto. É o Espírito quem testifica por Jesus dizendo está sobre ele. É o Espírito quem traz alegria para Jesus pelas revelações aos pequeninos, como diz em Lucas no capítulo 10, versículo 21. É o Espírito Santo que é o condutor da vontade de Deus. E este Espírito Santo se encontra aqui nessa noite. E a vontade de Deus vai acontecer na sua vida, porque Ele é quem te convence, Ele quem já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E a boa vontade dEle acontecerá na sua vida. E eu profetizo na sua vida que dentro de 50 dias algo poderoso vai ser transformado em você. Se você vai aplaudir esse Deus poderoso, aplauda com vontade. Não existe pódio no céu. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um. Eles se entrelaçam em majestade, grandeza e poder. Obviamente, cada um deles tem um ministério específico, porque eles são organizados. Mas eu quero, nesta noite, exaltar o ministério do Espírito Santo, porque ele é o tema central dessa conferência. Lembro-me que no ano passado,
nós tivemos como tema a relevância da palavra. Foi sensacional. Tivemos um museu da Bíblia. As pulseirinhas que nós tivemos no ano passado eram de couro, que remetia à capa das Bíblias. Nós tivemos mais uma vez o pastor Yuri conosco. Nós tivemos ano passado também o pastor Davi Lago. Esse foi o primeiro ano que ele não veio. Ele está lá em algum lugar. Eu não sei onde ele está. Ele está em algum lugar, por aí. E no final daquela conferência eu falei com a pastora Rebeca, eu falei, eu já sei qual será o tema do ano que vem. Eu só não sei colocar isso de uma forma estética. Aesthetic. E eu falei para ela, a relevância da palavra é muito bom, mas a relevância do Espírito Santo não faz sentido. E nós estávamos indo para Sorocaba, e eu estava dirigindo. Eu gosto muito de dirigir e pensar sozinho. Eu gosto de viajar à noite, porque à noite todo mundo dorme dentro do carro com o poder do Dramin. E eu fico em paz, sozinho. Ninguém pergunta a que horas vai chegar, se quer ir no banheiro, nada. Está todo mundo lá apagado. Só sou eu, Deus e seja lá o que eu estiver ouvindo naquele momento. Eu estava orando no carro e pedindo, Senhor, me dá direção para a conferência desse ano. Ainda não tem um tema, não tem, sabe, alguma coisa, me ajuda. É para o Senhor essa conferência. E aí eu parei num posto e um pouco antes de eu parar num posto para abastecer, veio o Espírito Santo e disse, o tema desse ano vai ser a obra do Espírito Santo. Eu parei, escrevi e mandei uma mensagem para a Rebeca na hora. E logo depois eu esqueci. Qual era? Eu falei, cara, eu anotei, ainda bem que eu anotei, porque eu já esqueci. Anotem, façam isso. Principalmente, eu anoto as coisas, porque eu não confio em mim mesmo. Eu confio naquilo que eu escrevo. E aí, o Espírito Santo não precisava disso. Mas eu tinha baixado algumas mensagens, e eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá. Eu sou ruim de YouTube, eu não sei muito, sabe, ouvir pregação e tal. Eu gosto de ouvir o Yuri, no canal dele, o maior canal teológico do planeta Terra é o canal do pastor Yuri Breda. Pode aplaudir ao Senhor. Quase 600 mil inscritos, pessoas que se inscrevem no canal para ouvir de teologia. É uma loucura, uma revolução que está acontecendo. E aí, eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, acabou uma mensagem, entrou em outra, e aí ele começou assim, boa noite, vocês aqui da Lagoinha, eu quero falar hoje sobre a obra do Espírito Santo. Eu falei, você está de brincadeira. É isso mesmo. E eu fui buscar em Deus todo o direcionamento para a nossa conferência. Sentamos com os nossos times e eu fui buscar ao Senhor. E não é simples você formatar uma mensagem em um tema tão abrangente como a obra do Espírito Santo. Porque começa no texto em que nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, e termina em Apocalipse. Mas eu quis trazer um resumo daquilo que eu vi como obra do Espírito Santo nestes alguns milhares de anos em que começa o mundo, em que ele vai fazendo a sua obra, usando homens e mulheres durante todo este processo, em que todos conjuntamente apontam para Jesus Cristo, aquele que viria como o Cordeiro de Deus para morrer por nossos pecados, e a partir daquele momento, o Espírito Santo daria continuidade ao ministério de Cristo em nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre Jesus e o Espírito Santo. Em João no capítulo 14, a partir do versículo 25, o próprio Jesus vai dizendo, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em Gênesis é como se o Espírito Santo usasse as palavras de Deus e colocasse em prática, organizando o caos e transformando-o em obra-prima. Quando Jesus vem à terra, ele prega por 3 anos. Jesus passa 36 meses lançando palavras sobre 12 homens e alguns agregados. Foram sementes que foram entrando naqueles homens e mulheres. O Espírito Santo, então, toma aquelas palavras de Jesus
e as coloca em ação na vida e através da vida daqueles homens e mulheres. Assim como o Espírito Santo fez no Éden, tornando em ação as palavras de Deus, assim Ele faz a partir de Jerusalém. E é interessante nós pensarmos, quando nós vemos que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É isso que Jesus fala. Eu lembro que quando eu morava em Israel, eu lia as placas, porque as placas de rua em Israel, muitas delas estão escritas no alfabeto que nós temos, para que todos consigam ler. Eu lembro que algumas ruas estava escrito assim, Derer e o nome da rua. Estudando, quando Jesus fala isso, Ele diz que Ele é o Odos. Eu sou o caminho, Odos. Odos é a palavra grega para caminho. E quando você vê a mesma palavra equivalente no hebraico, é Derer. Derer é caminho. Nós então conseguimos juntar aquilo que aconteceu no fim e no início. Eu disse fim e início porque lá no Éden houve o fim do relacionamento do homem com Deus. E em Jesus, esse que antes era um fim é um recomeço. Nós acabamos de ler em Gênesis que Deus expulsa o homem e fecha o Derer. É a palavra que está lá no original. E quando Jesus pronuncia para os seus ouvintes, Ele não fala em grego. Ele fala em aramaico, que se aproxima muito do hebraico. E talvez seja uma palavra bem semelhante no aramaico. E por sinal, o hebraico e o árabe são línguas bem semelhantes. A contagem de números, etc. É parecida como português e espanhol. Dá para ver que vieram da mesma raiz. Jesus Cristo então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a encarnação da abertura do caminho que foi fechado no Éden. O caminho que foi fechado no Éden bloqueava o relacionamento do homem com Deus. A mesma pessoa que abriu a Madre de Maria, que era virgem, é o mesmo que reinaugura o caminho de acesso a Deus. Este homem, Jesus Cristo, este Deus encarnado, é o único que tem poder para dizer à espada flamejante e aos querubins, com licença, aqueles que foram expulsos têm acesso novamente ao Pai. Mas isso é o suficiente? Mas Deus sempre tem mais. Sim, porque o sangue de Cristo vertido na cruz é o suficiente para que nós tivéssemos acesso novamente a Ele. Mas Deus não quer apenas salvar você. Deus quer usar você. E como o pastor Ben falava hoje de manhã no nosso workshop, Jesus ele lança palavras e o Espírito Santo usa essas palavras. Mas Jesus é como uma semente enviada por Deus e Ele diz que se vocês quiserem ver um sinal, vocês vão ter o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de uma baleia ou de um grande peixe, assim eu estarei no ventre da terra. A terra de onde o homem foi tirado é onde o Filho do Homem foi colocado por 3 dias. E durante os 3 dias em que Cristo esteve no ventre da terra, Ele entrou como uma semente. E nós entendemos que tudo aquilo que é uma semente, ela gera de acordo com aquilo que a semente é.
Quem foi colocado dentro da terra não foi um escravo de Deus. Não foi um anjo de Deus. Foi o Filho de Deus. Daquela semente se gerou filhos para Deus. Mas nós não podemos esquecer que existem 2 vezes apenas na Bíblia em que Deus sopra. A primeira vez é na criação do homem. Deus molda o homem. Deus se esmeira em trazer a sua própria imagem para aquele boneco que estava em formação. O que dá vida ao homem é o que vem na sequência dessa formação delicada e perfeccionista de Deus. Quando Deus sopra nas narinas do homem, então aquilo toma vida. E tudo que estava dentro do homem, criado de forma perfeita, começa a entrar em ação. O ruá toma conta daquele serzinho. A segunda vez que nós vemos isso é quando Jesus está diante dos seus discípulos. E antes dele ir, ele diz: eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. E ele chama os seus discípulos e ele sopra o Espírito mais uma vez sobre os discípulos. Jesus é o único que pode reatar os homens a Deus, porque Ele é Deus. E Ele é o único que pode dar destino para o Espírito, porque Ele e o Espírito são um, porque o Espírito e o Filho e Deus são um. Talvez você esteja pensando: pastor, o que isso vai mudar na minha vida? Quantos aqui gostam de parabéns? Gostam de fazer aniversário e cantar parabéns e ter bolo e festa? Quantos? Quantos desses que gostam de que celebrem-se o seu aniversário, gostam de história? As mãos diminuíram muito. Eu vejo que vocês gostam que cantem parabéns para a sua história, mas não gostam de estudar a história. O que eu acabei de falar, esses relatos, é a sua história. Porque a sua história não está vinculada ao dia que você nasceu, mas ao dia que Cristo ressuscitou. Esse é o dia da sua história. Sua história começa antes da fundação do mundo. A sua história começa no coração de Deus antes dele pegar a terra sem forma e vazia e transformá-la numa obra-prima. Sim, porque onde você vai nessa terra, o que nós vemos é a obra-prima de Deus. As montanhas são obras-primas de Deus. Os mares são obras-primas de Deus. O ar, as aves, as árvores, tudo aquilo que nós vemos é a perfeição de um Deus que escolheu esse único planeta dentre de centenas de milhares, possivelmente, para que a vida acontecesse. Então, sim, essa mensagem está diretamente conectada a você. Porque um dia você foi caos, mas agora você é filho. Mas Deus não te salvou apenas para te tirar do inferno, porque Ele é misericordioso. Mas Ele é tão misericordioso que Ele te tira do inferno, te transforma em filho, te dá um propósito. Porque foi isso que Deus fez lá atrás. Quando Ele tira a terra do caos, Ele não só faz uma terra bonita esteticamente, mas faz uma terra ser frutífera. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, te tornar frutífero. Deus quer que você, filho da terra, filho de Deus, possuído do Espírito Santo, frutifique para a glória dEle. Porque Deus não criou plantas plásticas. Ele poderia ter feito isso. Apenas plantinhas estéticas. Mas tudo aquilo que Deus criou se reproduz, dá fruto e dá continuidade àquilo que Ele mesmo começou. Aquilo que o Espírito Santo de Deus começou na sua vida, Ele quer que dê continuidade em outra vida. Porque o que você carrega hoje dentro do teu espírito são sementes. E a semente que você carrega é a palavra de Deus, que outrora estava encarnada, agora está dentro do teu coração. E se a sua boca não se abrir para que essas sementes saiam em forma de pregação do Evangelho, você é um inútil. Todo ser humano
convertido a Jesus Cristo, que não vive na plenitude do Evangelho, é um inútil. Eu não digo isso como uma crítica a você, eu digo isso relacionado ao propósito que temos como vida. Se Cristo te tirou do lamaçal do pecado, te salvou, tirou você do caos, alinhou você no caminho, na verdade, a vida, te reconectando ao Pai, o mínimo que você tem que fazer é dar fruto. É por isso que quando nós vemos que a obra do Espírito Santo é incontestável, e eu ouvi tanto a minha própria voz falando, é incontestável a obra do Espírito Santo, naquela propaganda que nós tínhamos da conferência, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais me ouvir, mas de fato é incontestável a obra do Espírito Santo. Eu sei que algumas pessoas têm linhas teológicas que parecem tentar apaziguar o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo é incontestável. Não tente viver uma vida querendo agradar a sociedade na qual vivemos. Eu não vou ofender a religião dele. É melhor eu não falar. Eu não quero ofender ninguém. Quem quer ser amigo dos homens se distancia do amigo perfeito que é o Espírito Santo. Nós temos não o direito, nós temos o dever, a obrigação espiritual de onde nós chegarmos, nós falarmos sobre quem é o Espírito Santo. Nós temos a obrigação de dizer quem Jesus Cristo é e o que o Evangelho gerou em nossas vidas. E o Evangelho, mais uma vez digo, não é algo que você compreende da forma que você conseguir. O Evangelho é uma mensagem. E o Evangelho não tem vários pontos de vista. Recentemente eu ouvi um pastor falando na internet. A forma como eu vejo o Evangelho, não existe forma como você vê o Evangelho. O Evangelho é estático. Não é optativo. O Evangelho é a seguinte mensagem: Jesus Cristo nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, Ele ama você, Ele quer transformar a sua vida. Se arrependa dos seus pecados e se entregue a Ele. Acabou. Não tem a forma como eu vejo o Evangelho. O Evangelho não é seu. O Evangelho é de Jesus Cristo. E essa obra quem conclui é o Espírito Santo. Porque Ele foi para junto do Pai e quem ficou aqui foi o Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos uma obra em movimento. E o Espírito Santo só voltará para junto do Pai quando essa obra for terminada. E essa obra só terminará quando Ele vier em glória. Todo olho verá, toda língua confessará. Nesse dia grandioso, esse dia maravilhoso, em que muitos usam esse dia para amedrontar o povo de Deus. Esse dia não é um dia de medo, esse dia é um dia de alegria. Para aqueles que são salvos, é um dia de alegria. Nós não precisamos temer a volta de Cristo, porque é isso que nós estamos fazendo para que Ele volte. A gente está trabalhando para Jesus voltar. Eu não estou trabalhando por nada mais a não ser que Jesus volte para me tirar desse lugar, porque eu quero ficar perto dEle. Eu sou grato por Jesus Cristo, óbvio. Mas é interessante pensar que Ele era Emanuel, Deus conosco. Mas agora, quem ficou foi o Paráclito. O Paráclito é da mesma espécie de Cristo. Esse mesmo Espírito que permanece. E já não é mais Deus conosco. E eu amo essa parte. Em que quando Jesus estava crucificado, na cruz do Calvário, pagando um preço pela minha e a sua vida, com a sua própria vida. Naquele momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O santo e o santo dos santos já não seriam mais necessários. Porque aquilo que separava o povo de Deus eram os atos religiosos, era a cortina, era um representante sacerdotal, deixa de existir, porque o sumo sacerdote foi pregado na cruz do Calvário. O pastor dos pastores
foi crucificado e foi imolado pelas ovelhas. As ovelhas então recebem uma nova vida, e naquele dia em que o véu foi rasgado, as tumbas se abriram, os mortos ressuscitaram e começaram a entrar em Jerusalém. Aquela cena deve ter sido algo incrível, louco. Imagina, a gente está aqui, de repente volta fulano. É o The Walking Dead de 2.000 anos atrás. Aquela coisa maravilhosa começa a acontecer e o véu já não era mais necessário. O templo, 70 anos depois, foi destruído e até hoje ele não foi reconstruído porque ele já não é mais útil. Aquele templo para nós já não é mais útil. Deus destrói aquele templo feito por mãos de homens. E naquele dia existe uma decisão divina, em que o templo já não é mais necessário, porque Deus não habitaria mais um lugar construído por homens. Deus habitaria em um templo construído pelas suas próprias mãos. Deus deixaria de habitar no Santo dos Santos em uma caixa que representava a sua presença. E ele não seria mais representado por uma caixa, ele seria representado pelos seus próprios filhos. Aqueles que carregam em si a sua identidade, aqueles que carregam em si o seu espírito, aqueles que carregam em si o DNA espiritual dele mesmo. E essa presença já não está mais estagnada em Jerusalém, porque o rei dos judeus não veio para salvar apenas os judeus, mas também os gentios. E aqueles que são gentios nessa noite comecem a glorificar o nome de Deus, porque a salvação veio primeiro para os judeus, mas também para os gentios. E nós, gentios que somos salvos por Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele agora habita em cada um de nós. E onde nós vamos, a presença de Deus vai conosco. E onde nós vamos, a arca do Senhor vai conosco. E onde nós vamos, o mover do Espírito Santo vai conosco. E onde nós vamos, a cura vai conosco. Os milagres vão conosco. Os sinais, prodígios e maravilhas começam a seguir aqueles que creem. Saímos do caos e nos tornamos igreja. Aquilo que existia glória no início havia sido interrompido pelo pecado. Mas Deus é um Deus que pega o caos e transforma em vida. Deus é um Deus que pega o caos e transforma em sua própria glória. E essa glória paira sobre nós nessa noite. Aquilo que existia de caos na sua vida está sendo transformado em bênção. A sua vida caótica está sendo reordenada pelo poder do Espírito Santo de Deus. As suas emoções caóticas, aquilo que você chama de a sua ansiedade, a sua depressão, não é sua. É possível que esteja se manifestando em você, mas a partir de agora, quem vai se manifestar em você é o Espírito Santo de Deus. Ele quem pega o caos e transforma em glória dele. Ele quem pega aquilo que parecia enfermidade e transforma numa cura sobrenatural. Ele quem pega aquilo que era apenas um vaso vazio e transforma em um vaso cheio da glória de Deus. Nós estamos diante da incontestável obra do Espírito Santo, porque é relatado em Marcos, no capítulo 16, versículos 17 e 18, que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aqui já está apontando para aquilo que vai acontecer no futuro. E imporão as mãos sobre os enfermos. A imposição de mãos nunca deve ser perdida na igreja de Cristo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, Romanos no capítulo 8, versículo 14. Apenas o Espírito Santo nos homens, formando assim a igreja, temos a possibilidade do caos na terra ser transformado. Quem não tem o Espírito Santo diz, a terra vai muito mal. Quem tem o Espírito Santo diz, poderia estar muito pior. Porque as guerras sempre existiram. As guerras só aumentaram de proporção. E nunca existiu uma guerra equilibrada.
Nunca existiu uma guerra proporcional. Aquilo que nós temos visto nesses dias, no lugar que sempre houve derramamento de sangue, mais uma vez, infelizmente, está acontecendo. E a palavra que as pessoas têm usado é desproporcional. Em que sentido? Bélico, espiritual ou maléfico? Eu quero que você entenda algo. O mundo poderia estar muito pior. Sabe por quê? Porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Isso é um fato. O príncipe deste tempo ainda não foi derrotado plenamente. Ele ainda continua agindo em alguns momentos. Mas o que paralisa a maldade plena de Satanás é a igreja de Deus aqui na terra. E por falar em igreja, gosto daquilo que Atos no capítulo 2, versículo 46, vai relatando dizendo: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ter o Espírito Santo é cair na graça do povo. Nós estamos em um tempo em que as pessoas estão meio perdidas, teologicamente falando, e em todos os aspectos da vida estão perdidas. E muita gente diz o seguinte: o Evangelho deve ser pregado, doa a quem doer. O Evangelho é confrontador. O Evangelho, e de fato o Evangelho é confrontador. Mas você não é o Evangelho. Você é o evangelista. E o evangelista pode cair na graça do povo. Por que que você pensa que para você viver e pregar o Evangelho, você tem que ser uma pessoa desagradável? Por que que você pensa que você deve ser deselegante na pregação do Evangelho? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Meu irmão, essa pessoa já está no inferno. Como você vai mandar alguém para o inferno que já está no inferno? É chover no molhado, é enxugar gelo. Quando a palavra de Deus diz que eles caíam na graça do povo, é porque eles caíam na graça do povo. Eu quero profetizar sobre a nossa igreja que nós vamos cair na graça do povo. Por onde você for, você vai cair na graça do povo. As pessoas vão amar você. As pessoas vão amar o seu jeito. O seu jeito está sendo mudado agora em nome de Jesus. O Espírito Santo está transformando a forma de você ser para que o nome dele seja glorificado. Você não vai ser reconhecido como chato ou chata, você vai ser reconhecido como amado ou como amada. Você vai ser desejado, a sua presença vai ser requerida. E onde você for chamado, lá você vai pregar o Evangelho, que salva, que liberta, que transforma. O Espírito Santo, aquele que há de fazer-nos lembrar todas as coisas, colocará na sua mente as palavras que talvez você não lembre, mas que estão no seu coração, e você vai se surpreender com aquilo que você vai falar, e você vai dizer para você mesmo, só pode ser Deus na sua vida, e de fato é Deus na sua vida, é o Espírito Santo de Deus usando você, essa carcassinha que você tem, para ser uma pessoa agradável, para ser uma pessoa desejável, e as palavras que você falar vão se tornar agradáveis no ambiente onde você estiver, porque você é luz deste mundo, você é sal da terra, e onde a luz chega não se esforça para iluminar, a luz simplesmente ilumina, e onde você chegar você iluminará em nome de Jesus. Você não precisa ser chato para ser crente. Muita gente não quer vir à igreja porque diz que crente é tudo chato. Talvez seja o ponto de mudança da igreja agora. Uma nova geração precisa que o Evangelho seja pregado, como sempre foi. A mensagem não muda. Quem tem que mudar é o mensageiro. Talvez a forma como você tem feito tem sido de fato desagradável. Porque você acha que quando você se converteu, você se tornou melhor do que os outros. Deus não te salvou para ser melhor. Deus te salvou para ser transformado.
E quem é transformado por Jesus Cristo tem humildade na pregação, na vida e no dia a dia. Mas eu quero que você entenda, ter o Espírito Santo de Deus é cair na graça do povo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que está capitaneando a igreja. Não é você, não sou eu, não é o apóstolo, não é o Papa, é o Espírito Santo. A obra de Cristo só é cumprida através do Espírito Santo. Querido, Jesus atraía multidões, Jesus curava centenas, Jesus atraía milhares e Jesus amou a todos. A obra que começou em nossas vidas é para que sejamos semelhantes a Cristo. Então, se você quer ser semelhante a Cristo, quantos aqui querem ser semelhantes a Cristo? Você deve atrair pessoas. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizendo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós então chegamos ao ponto final da nossa mensagem, que é da vida à glória. Em Atos, no capítulo 2, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor diz, a banda pode vir subindo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falassem. E este é o fim da mensagem e o início do mover do Espírito Santo. Atos, no capítulo 8. Este livro é chamado de Atos dos Apóstolos. Alguns gostam de chamar de Atos do Espírito Santo, porque só dá ele. Atos, no capítulo 8, versículos 14 a 17 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, o mais velho e o mais novo, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. O que é que eles fizeram? Oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Outra vez, isso acontece. Em Atos, no capítulo 19, e o versículo 6 diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eu não quero dizer para você que esta é a única forma de identificação em que o Espírito Santo vem sobre alguém. Porém, todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre alguém na vida, na Bíblia, é seguido de: e eles falavam em línguas estranhas. Este não é o maior sinal, mas é um dos sinais. Para mim, o principal sinal é você se tornar semelhante a Cristo. E você só se torna semelhante a Cristo se o Espírito Santo de Deus estiver dentro de você. No fim, aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, foram batizados nas águas e foram depois encontrados pelos apóstolos, tinham algo em comum. Aqueles que não estavam no cenáculo e receberam o Espírito Santo, vindo, como diz nessa minha camiseta, em Atos 2:2, como um vento impetuoso. Eu sei que naquele dia eles não tinham uma banda,
Eu sei que naquele dia eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, no primeiro momento. Eu sei que naquele dia foi uma grande surpresa. Mas naquele dia eram a mesma coisa. E a mesma coisa, digo, eram homens e mulheres como nós somos aqui hoje. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer frutos da sua vida. E o poder vem através do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. O pastor Yuri pregou por último em que é possível que nós entristeçamos o Espírito Santo. É possível que nós extinguamos o Espírito Santo. Não fala de salvação, fala apenas de inutilidade de vida. É possível que você seja um inútil no reino de Deus. Você é útil para as finanças, para o comércio, você compra, vende, você respira, você tem um CPF, você é um ser humano. Útil para alguma coisa que talvez você não tenha descoberto ainda. Porque você está vazio do Espírito Santo. Mas nessa noite em que nós entendemos que Deus não precisa de templo, que a igreja de Jesus não é aquela que está dentro das paredes, a igreja de Jesus é aquela que tem o Espírito Santo dentro deles. Nós aqui nessa noite, através da imposição de mãos, podemos ser renovados no Espírito Santo. E eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, por favor. Espírito Santo de Deus, nós passamos 3 dias imergidos aqui e os nossos corpos possivelmente estão cansados. Mas eu peço ao Senhor, o Senhor que ressuscitou o corpo de Cristo, renove as nossas forças agora. Que os nossos corpos físicos recebam agora um renovo sobrenatural, um ânimo sobrenatural, para que neste último momento nós possamos viver com ainda mais intensidade o que o Senhor tem para nós. Conduz este momento, Espírito Santo de Deus. Nós nos entregamos a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.